Você tá com dinheirinho sobrando e tem dúvidas se é melhor investir na caixinha do Nubank ou em algum fundo imobiliário como o MXRF11? Nesse vídeo nós vamos trazer essa resposta para você através de uma simulação. Nós vamos simular um investimento de R$ 1.000. Eu me chamo Matheus Lima e sou especialista de fundos imobiliários aqui no Tio Fiz. Eu me chamo Thiago Bozo, também especialista de fundos imobiliários aqui do Tio Fiz. E já quero te pedir para deixar o seu like aqui embaixo, porque esse vídeo vai ser bem detalhado. E também se inscreve no canal se você é um investidor de fundos imobiliários ou quer se tornar um. Isso vai te ajudar a receber ainda mais vídeos como esse. Então agora, bora pro conteúdo. A caixinha do Nubank rende atualmente 100% do CDI. Você pode até escolher algumas variações que travam seu dinheiro por um período determinado para aumentar essa porcentagem do CDI, mas o investimento padrão é de 100% do CDI. E eu vou traduzir para você. CDI é uma sigla que significa Certificado de Depósito Interbancário. O que é isso? Os bancos em suas operações costumam emprestar dinheiro um para o outro. Eles fazem isso porque aqui no Brasil, os bancos são obrigados a fechar os seus dias com um saldo positivo. Então, o saldo diário de um banco é um balanço de todos os depósitos que eles receberam de correntistas e todos os saques de dinheiro. Se na segunda-feira o Itaú tiver mais saques do que depósitos, ele vai estar fechando o dia no negativo, e isso não pode acontecer. Então, o Itaú precisa recorrer a um empréstimo com outro banco para regularizar a sua situação diária. O CDI é justamente a taxa de juros que os bancos cobram nesse empréstimo. Então, se por exemplo o Bradesco emprestar dinheiro para o Itaú, os juros dessa operação vão ser o CDI. Atualmente o CDI é uma taxa de 11,65% ao ano. Essa é uma taxa que é definida pelo mercado e que segue o parâmetro de outra taxa, a taxa Selic. Essa, por sua vez, é definida pelo Banco Central em reuniões periódicas e costuma ser um valor bem próximo do CDI. Só para você ter noção, a Selic hoje é de 11,25% ao ano e o CDI é de 11,15% ao ano. O CDI fica quase sempre 0,1% abaixo da Selic. Mas o que importa para a gente na nossa simulação é somente o CDI. A esmagadora maioria dos investimentos de renda fixa, por serem ofertados por bancos, começou a parametrizar seu retorno de acordo com a taxa do CDI. Então, quando nós dizemos que a caixinha do Nubank rende 100% do CDI, significa que o rendimento dessa caixinha é igual à taxa do CDI, ou seja, 11,15% ao ano. É só um parâmetro de referência que os bancos usam para deixar os seus investimentos padronizados. Então, se nos próximos 12 meses o CDI se mantiver constante, é isso que você vai receber de renda ao deixar o seu dinheiro na caixinha do Nubank. 11,15% ao ano. Como a nossa simulação é de R$ 1.000, o cálculo fica bem simples. R$ 1.000 investidos após um ano, rendendo 11,15% ao ano, se transformariam em R$ 1.111,50. Em um ano, investindo na caixinha do Nubank, você receberia R$ 111,50 de rendimentos. Mas tem um porém, esse rendimento ele é bruto. As aplicações de renda fixa como a caixinha do Nubank não são isentas de imposto de renda. Então, desses R$ 111,50, você teria um abatimento de 20% de imposto de renda. Ou seja, o seu rendimento líquido seria de R$ 89,20. O restante seria todo tomado pelo governo. Então anota aí, R$ 1.000 investidos gerariam R$ 89,20 por ano na caixinha do Nubank. Na outra ponta, nós temos o MXRF11. Esse é o fundo imobiliário mais famoso da Bolsa de Valores. E nos últimos 12 meses, ele pagou um rendimento de 12,98% ao ano. Vamos fazer o mesmo cálculo de simulação, considerando que o MXRF11 vai manter esse mesmo patamar de pagamento de rendimentos nos próximos 12 meses. Um investimento de R$ 1.000 se transformaria em R$ 1.129,80, ou seja, um rendimento de R$ 129,80. Aqui, ao contrário da caixinha do Nubank, o rendimento já é líquido. Os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, no primeiro ano, você teria um resultado na caixinha do Nubank de R$ 89,20 e no MXRF de R$ 129,80, uma diferença de R$ 40,60. O MXRF, nas condições de mercado atuais, renderiam mais do que a caixinha do Nubank. E isso sem contar, é claro, a possibilidade de valorização das cotas, já que o MXRF11 é um investimento de renda variável. Mas aí, nós chegamos na pergunta que não quer calar. Se o MXRF rende mais do que a caixinha do Nubank, isso significa então que é melhor investir sempre no MXRF11? Essa é uma análise superficial que a esmagadora maioria das pessoas acaba fazendo e que você encontra em outros vídeos do YouTube com esse mesmo título. Mas a realidade é que você precisa levar em consideração alguns pontos importantes antes de tomar a sua decisão de investimento. O primeiro deles, e o mais importante, é que esses dois investimentos possuem propósitos diferentes. Então não faz muito sentido você comparar qual rende mais. Matematicamente, a gente pode descobrir qual rende mais, como nós acabamos de fazer. Mas não é porque o investimento rende mais do que o outro que ele é o melhor investimento para todas as situações e todos os objetivos. Isso vai depender daquilo que você está procurando. A caixinha do Nubank é um investimento de renda fixa e os fundos imobiliários como o MXRF11 são investimentos de renda variável. Então, antes de você olhar para a rentabilidade, você precisa definir o objetivo do seu investimento. Se você está querendo investir para algum objetivo de curto prazo, como uma viagem, não faz sentido algum você investir em fundos imobiliários.
se você vai precisar do dinheiro investindo em breve, o lugar dele é na renda fixa. É para isso que os investimentos de renda fixa eles existem. Os investimentos de renda variável, como os fundos imobiliários, só devem ser utilizados para os objetivos de longo prazo. Se você está investindo em uma destinação específica para o seu dinheiro e quer construir uma renda passiva que no futuro vai te trazer segurança e estabilidade, aí sim você pode pensar em fundos imobiliários e renda variável na sua carteira. Para esse objetivo, os fundos imobiliários são infinitamente melhores do que a caixinha do Nubank. Mas, para guardar o seu dinheiro temporariamente para um gasto que você vai ter em 6 meses ou um ano, não faz sentido algum você utilizar os fundos imobiliários. É até imprudente você fazer isso. E uma outra imprudência nessa comparação é se você investir apenas no MXRF11. Quando a gente fala de fundos imobiliários, não basta ter um fundo em carteira. Não é assim que você investe da forma correta no mercado de fundos imobiliários. Se você quer construir uma renda passiva sólida e segura nesse mercado, você precisa ter uma carteira diversificada de fundos de segmentos diferentes. Você não vai investir somente no MXRF11, que é um fundo de papel. Você vai investir também em fundos de shopping, fundos de lajes corporativas, fundos de renda urbana, fundos de apoio logísticos. A comparação correta seria essa, porque não é recomendado para ninguém investir tudo que você tem em um único fundo imobiliário. Então, o resumo da ópera para você é o seguinte: historicamente, os fundos imobiliários de fato superam a rentabilidade da renda fixa. Mas, antes de mais nada, você precisa entender que investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável servem para propósitos diferentes. A renda fixa, como a caixinha do Nubank, por não sofrer com variações negativas, deve ser utilizada para investimentos de curto prazo. Se existe a chance de você precisar do dinheiro numa data próxima, a renda fixa ela se encaixa muito melhor do que a renda variável. Os fundos imobiliários e demais investimentos de renda variável só devem ser utilizados para investimentos de prazos mais longos. Você não deve investir no MXRF ou em qualquer outro fundo imobiliário se não puder tolerar uma oscilação no curto prazo, uma volatilidade, uma variação das cotas. É justamente por ter uma volatilidade maior que os fundos imobiliários conseguem entregar no longo prazo mais retorno do que a caixinha do Nubank. Se você quer construir um patrimônio no futuro que te gere tranquilidade e liberdade, sem dúvidas, os fundos imobiliários não podem faltar, mas você precisa se atentar a esses detalhes. E aí, esse vídeo deixou tudo mais claro para você? Então deixa aqui o seu like nesse vídeo e também não esquece de se inscrever no canal clicando no botão aqui embaixo. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para você.